Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo de como construir o meu texto no TCC. Então, vocês também recebem um arquivo chamado de exemplo de construção textual. O que a gente precisa para escrever bem? Definir previamente o que é que eu vou escrever. Então, aquelas perguntas que geralmente eu coloco para vocês, escreva aqui o que é pedagogia, escreva aqui porque ela é importante. Isso é, na verdade, uma pré-definição do que vocês devem escrever. Então, no capítulo 1, eu coloquei alguns caminhos, mas esses caminhos foram bem menores do que aqueles que eu tinha indicado na introdução. E isso tem um propósito, porque o TCC ele não pode ter simplesmente o caráter que eu gostaria que ele tivesse. O TCC é uma construção de vocês, então tem que ter a linha de raciocínio de vocês. Então, quando vocês forem escrever, não tenham vergonha de escrever no texto. Aqui vou escrever o que é educação infantil. Depois embaixo, aqui vou escrever como a educação infantil está dividida na LDB, porque são marcadores importantes para que vocês sigam um raciocínio direto. Então, esse exemplo de construção textual, ele também é um material que vocês devem ter à mão para consulta. Quando no manual de normalização, no manual de orientação que eu falei para vocês no vídeo anterior, eu coloquei que uma citação ela não pode ficar perdida, solta. O seu trabalho também não pode ser um conjunto de citações que não tenha texto de vocês. Então, quando a gente usa aquela fórmula apresenta, cita, comenta, conclui, ou seja, eu apresento a citação com um texto meu, eu cito, seja ela uma citação direta, curta, direta, longa ou indireta. Depois eu preciso fazer um comentário sobre aquilo que eu citei. O que aquele trecho do autor tem a ver com o meu trabalho? E depois concluir ali com essa definição prévia que vocês já tinham determinado. Então, eu coloquei aqui, nesse exemplo de construção textual, um pouco de cada coisa, para ver como que vocês podem ser criativas na hora de construir o texto. Então, aqui, o meu objetivo nesta folha foi definir pedagogia socioeducativa. Então, olha que os retângulos coloridos, eles vão indicando. Então, se o meu objetivo é esse, então eu começo com um texto da minha autoria. Então, ó, tudo isso aqui foi coisas que eu li e já aprendi, já está na minha cabeça, já faz parte de mim. Então, eu escrevi com as minhas palavras. Aí, eu acho interessante colocar uma citação. Então, eu já preparo. Eu já sei qual é a citação que eu vou colocar. Então, eu faço uma frase de entrada da citação, que é aquele esquema apresenta. Então, aqui, ó, eu tenho uma apresentação. Você vê que ela é uma frase? Depois, eu vou entrar com a citação. E aí, ela é uma citação curta, direta, igual tá no autor. Então, eu uso aspas, ó, onde ela começa, onde ela termina. E eu também, como ela é uma citação direta, ela é uma cópia, eu preciso indicar a página que eu consultei, que eu tirei exatamente esse trecho. Então, aqui eu tenho o meu autor, que é Paes, o último nome dele. Como afirma Paes, ele está fora do parênteses, então eu escrevo normal. Entre parênteses, o ano da obra, a página que eu tirei. Ela tem até 3 linhas, ó, 1, 2, 3, então é uma citação curta. Coloco aspas, coloco o texto idêntico ao que está na página 37, fechei aspas. Certo? Então, aqui eu tenho os quadradinhos explicando justamente isso. Em seguida, eu quero entrar com uma outra citação, só que essa citação ela é longa, ela vai ter mais de 3 linhas.
Então, o que que eu faço? Eu abro aqui, ó, de acordo com arroio, mas poderia ser conforme arroio, segundo arroio, o ano e a página, porque é uma citação direta, é uma citação idêntica do autor. Eu coloquei aqui esse símbolo aqui para dizer que tem alguma coisa antes que não me interessa. Eu vou pegar um trecho e aí então eu coloco o trecho do arroio lá da página 789, que vai dar mais de 3 linhas, e faço o recuo, que eu vou ensinar para vocês como é que faz no Word. Então, ó, letra menor, não precisa aspas, porque se ela já está recuada, eu já sei que esse texto não é meu, ele é de alguém. E tem a indicação aqui, ó, se eu gostei muito desse trecho aqui, então eu vou buscar nas referências lá, que livro do arroio é esse de 2007, que na página 789 tem esse trecho tão bonito. Bom, e aí eu não posso terminar simplesmente com a citação do autor, então eu vou lá e escrevo um parágrafo da minha autoria. Esse parágrafo tem a ver com aquilo que eu citei. Depois eu escrevo mais parágrafo da minha autoria. E olha, aí eu quero usar mais um pouco do arroio. Só que agora a citação é curta. Então eu coloquei arroio, o ano da obra, a página ainda na mesma página, tem uma outra parte interessante que me interessa. Então eu abro aspas, não quero o trecho todo, então eu uso esse simbologia aqui. Termino, fecho aspas aqui, porque tem 1, 2, 3 linhas. Então, podia ser só um pedacinho, como pode ser até 3 linhas, eu coloco lá. Continua a minha escrita, ó. Eu vou comentando aquilo que eu escrevi. E, de repente, eu chego num lugar, tal, e quero colocar mais arroio, porque ele tá muito legal para o meu texto. Então, ó, eu escrevi a frase, apresento a citação, coloco a citação. Olha que aqui é uma citação de 2 linhas, então, ó, aspas, aspas, eu quis colocar aqui o arroio no final, então ele está dentro do parênteses, tudo em letra maiúscula. Indico o ano e a página. E aí eu concluo, ó, apresento, cito, comento e concluo. E assim eu vou indo, olha, eu vou criando várias formas de costurar o meu texto com o texto do autor. Então, esse material aqui também é um material para que vocês possam ir lá e consultar. Como é que eu começo uma frase, como é que eu posso fazer uma conclusão daquele trechinho. Então, a gente tem várias conclusões ao longo do texto, ok? No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer esse recuo aqui direitinho lá usando o programa do Word.